Fala pessoal, estamos começando nossa live hoje sobre mercado em alta. Dá um minutinho aí para o pessoal começar a entrar, né? Flávia aí, Guia do Boi, Nuno Gotardi, Ricardo R. Silva, desculpa. Fala Pedro Carvalho, Leandro. Fala Filipe, Thalita, pessoal do Guia do Boi, pessoal do Na Fazenda. Quero saber o que vocês acharam do livro depois, hein? Fala, Zé Fernando, boa noite, pessoal. Elton, Guilherme Mota, João Pedro, Thalita, quanta gente boa aqui. Sérgio Henrique, ó, Sérgio Bittar aí, fala, Sérgio. Ó, vou acenar aqui para você, ó. Maila, muito bom, excelente. Ti Quintal, Jesse Marçom, Flávia, legal, show de bola, pessoal. Agradeço aí pela confiança. Alejandro, nome do meu marido. Ricardo Silva, Antônio. Fala, Túlio, UFV. Muito legal, pessoal. Ó, já estamos com um público bem bacana. Já logo de cara. Fala, oi. Acabei de falar, uai. Tá com delay aí, tem um delayzinho, né? Fica tranquilo aí, tá muito ansioso. Eu falo sim. Fala, Max. Max Neri, tá sempre aqui com a gente também. Emi Lopes. Renato, Léo Cavalcante. Show de bola. Que legal, pessoal. Olha, estou muito contente, né? Estou trazendo um resumão, assim. Estou trazendo até uma cola aqui, tem bastante assunto para a gente falar, viu? Ó o Disney aí. Luca Barbarize, fala Felipe. Grande abraço para vocês. Lucas do Rio Verde aqui, Denise. Ô, terra boa, hein? Eu gosto demais daí. Rodrigo Manera, muito bom. Lorena Bianco. Fabiano Putinelli, italianíssimo. Darlene Cavalcante, fala pessoal. Ei, terra boa, pessoal de Goiânia. Era para a gente estar junto aí logo mais, hein, Felipe? Mas foi só adiado, não foi cancelado. Tenho certeza. Fala Wesley, Rodolfo. Muito bom. Contente, pessoal. Muito bom. A gente tem bastante assunto para tratar, né? Pessoal de Alta Floresta aqui com a gente também, Tom Consultor. E tem muita coisa acontecendo no mercado. O mercado mudou muito, né, de perfil, de comportamento, que a gente acaba chamando de volatilidade. É uma firmeza, assim, ultrapassando aí o que a gente imaginava para o consumo. Ah, Carol! Carola está aqui também. Então, Montes Claros, Minas Gerais, também adoro aí, ô Tom. Então, a gente tem várias ponderações para fazer, né? E eu trouxe uma organização assim, porque mercado em alta a gente adora, né? Mas ele traz consigo aí grandes consequências também, principalmente em cima de preço de reposição, né? E do jeito que as coisas estão hoje, também em cima de toda a composição do custo de produção, né? Então, a gente acaba ficando apertado aí. Pessoal da Criabem, esse pessoal é firmeza demais. Bom vê-los aqui. Pessoal de Juara, do Ilho. Então, eu trouxe um resumão para a gente falar aí. Mercado em alta, pessoal de Mozarlândia também, ó, não vou conseguir falar. Vilhena, só gente boa aqui. Todas as regiões que eu conheço, todas as regiões que eu já percorri, só gente boa. Eu adoro o interior desse país, cara. Para mim é a melhor parte. Eu moro em São Paulo, mas eu gosto do interior. Eu gosto de ficar com o pé vermelho. Então, queria falar um pouquinho aí sobre isso, né? Sobre tudo que está acontecendo. Uma pergunta que o pessoal faz muito, que na verdade não tem grandes respostas, né? Alta, até onde vai? E uma coisa que tem resposta sim, o que fazer, tá bom? Então, eu vou começar a tratar aqui um pouquinho do que a gente tem hoje, para a gente poder, então, contextualizar o que deveria vir para amanhã, tá bom? Falando um pouquinho de oferta, eu gosto muito de segregar os assuntos, né? Segregar os temas. Então, falando um pouquinho de oferta, a gente sabe que nós estamos vivendo um ambiente de oferta curta, né? Oferta restrita. Então, fica na cara aí, até pelas escalas de abate,
até pelos preços do boi, né? Até pelos abates que nós estamos com a oferta de animais terminados aí bem curta, né? Então, em primeiro lugar, de onde que vem isso, né? Vem do ciclo pecuário, tá bom? Nós estamos vivendo aí a fase de alta do ciclo pecuário, está mais do que claro, e eu não digo isso só pelos preços, né? Porque quando a gente coloca em termos reais, a gente vê que os preços estão variando aí acima da inflação, mas o que deixa evidente que nós estamos na fase de alta do ciclo pecuário não é isso necessariamente. É o preço do bezerro em alta, tá? Principalmente amparado aí pela margem da cria. Então, hoje a gente tem um retorno médio aí da cria, obviamente, variando de fazenda para fazenda, de região para região, mas no que a gente apura aqui no nosso modelo, tá? A gente tem que a margem da cria para um modelo padrão, né, de cálculo e para a média das regiões pecuárias no Brasil, está oscilando aí mais ou menos entre 6,3% ao ano, tá bom? Isso é máxima histórica, tá? Então, com os preços da cria onde estão e com ele, obviamente, com esses preços, né? Com eles, o preço do boi magro também, de tudo mais que vem por aí em termos de reposição, nós temos um estímulo para se produzir bezerros. Desculpa, pessoal. Para se produzir bezerros, a gente precisa de vacas, e aí, consequentemente, a gente vê o efeito disso sobre o abate de vacas, que está nas mínimas, tá? Então, nós temos aí bezerro em alta, margem da cria nas máximas. Desculpa, pessoal. Devia ter trazido uma aguinha, não trouxe. E nós temos, consequentemente, retenção de vacas em resposta a isso, né? Ou seja, o preço do bezerro está em alta, a margem da cria está nas máximas, eu vou segurar a fêmea para produzir, tá? Quando falta bezerro, na sequência, significa que vai faltar boi gordo. O bezerro é o principal insumo para a gente ter boi gordo, obviamente, né? É só para a gente montar um raciocínio lógico. Então, o que acontece é que isso traz uma oferta menor, uma disponibilidade menor de animais para o abate hoje, né? E aí a gente tem como resultado, quando a gente olha para os números de IBGE, uma queda dos abates totais, que a gente contabiliza até agora em 9,5%, projetando até o final do ano uma queda de 9,8%, ou seja, quase 10% de queda para o volume total de animais abatidos em 2020, como resultado, em parte, do ciclo pecuário, tá? Isso é normal acontecer. Em segundo lugar, a gente tem aí o aumento do abate de novilhas, né, que ficou bem evidente nos últimos anos, a participação de novilhas crescendo no abate total, e isso também traz uma restrição de oferta. Por quê? Porque potencializa essa fase agora do ciclo pecuário. Fêmeas essas, jovens, que nunca produziram bezerros, esses bezerros deixaram de ser produzidos, não aparecem hoje na forma de bois gordos, em 50%, e nos outros 50%, acontece que a gente não tem essas fêmeas para entrarem na reprodução. Então, a gente tem aí um desfalque aí em uma parte das fêmeas que deveriam ajudar a gente a produzir animais para o abate, tá certo? Então, o aumento do abate de novilhas nos anos anteriores, ocasionado principalmente pelo mercado consumidor, que está exigindo aí uma carne de animais mais jovens, né? Tanto o mercado consumidor externo quanto interno, vocês podem ver aí o que nós vivemos de número de programas de qualidade, né? Premiação, bonificação de animais mestiços, de animais cruzados aí, desculpa, bonificação de programas de qualidade, principalmente por parte dos frigoríficos, não está escrito. Agora a gente tem também o boi padrão China, que é um animal mais jovem, né? E esse animal mais jovem, ele também entra nessa categoria. Então, nos últimos anos, a gente tem visto o mercado consumidor mais exigente, a gente querendo atender esse mercado consumidor, isso sendo refletido através de estímulos aí ágil, né? Animais bonificados, sendo bonificados, tá? Nós também temos uma questão de maior aplicação de tecnologia na atividade pecuária, que reflete uma participação maior de fêmeas jovens abatidas. Mas o ritmo de aplicação de tecnologia não justifica, que a gente vê hoje no Brasil, não justifica o ritmo do abate de novilhas que a gente também tem vivenciado, tá bom? Então, nós temos basicamente o abate de novilhas potencializando ainda mais a limitação da oferta, né? E aí a gente enxerga uma parte que explica uma parte aí do que tem acontecido da firmeza do mercado pecuário no Brasil, certo? Olha lá, gente de Recife, que legal. Show de bola.
Segundo lugar, né, pessoal, falamos de oferta, vamos falar um pouquinho de demanda, né, que é parte importantíssima aí e que leva ao equilíbrio dos preços, né. Então, nós temos hoje, olha que interessante, uma dificuldade muito grande hoje, né, essa semana agora, do dia 23 de setembro, nós temos uma dificuldade de escoar a carne no mercado interno, tá? Isso está bem evidente, principalmente... Eu vou abrir para perguntas depois no final, tá? Desculpa interromper aí, tá bom? Pessoal aqui fazendo uma pergunta muito importante. Quem tem boi para confinar, qual a estratégia para se proteger? Vou falar já já, vou deixar para o final, tá? Nas conclusões. Então, hoje a gente tem uma dificuldade de escoar a carne no mercado interno, tá? Estamos até vendo... Opa, desculpa aí, bati. Estamos até vendo alguns frigoríficos voltarem a flertar com paralisação, alguns frigoríficos menores com maior exposição ao mercado interno, principalmente, tá certo? Porque nós temos uma situação assim muito desigual. Nós temos uma classe média alta, que não deixa a picanha de 60, 70 reais o quilo sobrar nas gôndolas, tá? Ao mesmo tempo em que a gente tem classe baixa que não consegue absorver um dianteiro desossado de 20 reais o quilo, tá certo? Então vejam bem a situação díspare que a gente tem para conseguir escoar certos produtos e para não conseguir escoar outros determinados produtos, tá? Então isso acaba matando o frigorífico que trabalha mais com o mercado interno. A China, nós sabemos, continua aquecida, né? Sem perspectivas de botar o pé no freio. É claro que solavancos deverão vir, fique claro isso, né? É muito importante a gente ter em mente, a gente ter claro na nossa mente que uns meses serão melhores, outros piores, alguns meses poderá ocorrer renegociação, outros não, serão mais firmes. Mas, modo geral, perspectiva para 2021, falando aí de prazo um pouquinho mais longo, a China continua e deverá continuar aquecida, tá certo? Rebanho suíno na China, a gente sabe que sofreu aí com o acometimento da peste suína africana, né? Mais da metade do rebanho foi dizimada aí pela enfermidade, pela doença, tá certo? E com isso eles tiveram um desfalque muito grande. Obrigada aí pelo feedback, pessoal. Acho que deu uma falhada, né? Um desfalque muito grande no seu estoque de proteínas animais, tá certo? Então, esse rebanho suíno ele ainda não conseguiu, né, mostrar sinais de recuperação. Então, eles ainda têm um grande buraco no seu estoque de proteínas animais, então deverão continuar aquecidos na compra ao longo de 2021. Boi fechado agora, ficar pronto em janeiro sem proteção é temerário, concorda? Concordo sim, seu Wilson. A gente precisa ou acompanhar o mercado milimetricamente, só abrir uma exceção para o seu Wilson aqui, que ele é um querido. Ou a gente acompanha ele milimetricamente, ou a gente entra com uma estratégia de proteção, inclusive já fechados com custo de produção, né? Então eu concordo com você que a gente fica com medo aí, com receio, principalmente porque janeiro costuma ser o período de demanda interna enfraquecida e demanda externa também não no melhor momento do ano. Então, como nós estamos dependendo bastante de demanda hoje em dia, fica aí o risco, né? Então, concordo plenamente com o senhor. Então, a China em 2021 deve continuar aquecida, a gente deve continuar indo bem, né? Mandando volumes recordes, mandando um grande share, uma grande participação de tudo que a gente exporta para aquele país, tá certo? E devemos continuar muito esticados, muito acelerados na proporção da produção que a gente manda para o mercado externo, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente trabalhou historicamente sempre com um share, ou seja, uma participação das exportações na produção de mais ou menos 20%, 19, 22, né? O recorde anterior tinha sido atingido em 2006, 2007, mais ou menos, que foi um período de crise na pecuária, foi um dos piores momentos, o pior valor real para o preço do boi gordo na história, tá? Da pecuária no Brasil, entendeu? E naquele período o interesse no boi era tão baixo que a gente abatia e liquidava o rebanho. E com isso a gente produzia níveis recordes de carne, abatia muito, preço muito baixo, a gente exportava muito. Não é a situação hoje. Hoje é muito mais orgânico, hoje é muito mais... a gente surfa muito mais a onda, não por oportunidade, mas por uma questão de atender mercado externo, consumidor em crescimento, Brasil com potencial para fornecer,
e etc. É uma situação muito mais saudável, né? Então, naquele período, a gente chegou a 25% da produção sendo exportada. Hoje, a gente tem aí aproximadamente 27%, tá? E isso deve se manter também ao longo de 2021, talvez com alguma correção, porque a gente deve ver recuperação econômica trazendo o consumo para o mercado, nosso mercado interno aí um pouquinho mais fortalecido, tá certo? Vou falar sobre a ágio da reposição também, pessoal da Fazenda Cedrense. Vou pedir para repetir a pergunta no final, só para não me perder aqui. Mas essa é uma pergunta muito boa e é algo que a gente discutiu aqui recentemente, tá? Prometo que eu vou falar sobre isso no final também. Só vou te pedir para me repetir a pergunta que eu não vou conseguir anotar aqui agora, tá bom? Te peço gentilmente. Outra questão a respeito da demanda, muito importante, é que 75% dos frigoríficos que operaram em 2020, tá, têm acesso a algum mercado externo. E aí vocês considerem que o dólar está nos patamares altos, sustentado que está, né? A gente pode dizer aí que a situação fiscal do Brasil não é boa, não é interessante, a gente tem um déficit, né? A gente tem uma deterioração da situação fiscal do Brasil que preocupa. Isso afasta investidores estrangeiros, né? Isso restringe a oferta de dólares no mercado interno, tá? E o dólar. Dólar apreciado é interessante para quem exporta. E o que acontece, né? É que a receita em dólares, mesmo para quem não exporta para a China, acaba servindo de amortecedor para a situação ruim que a gente tem pontualmente agora no mercado interno. Então, se o mercado interno está remunerando muito bem, mas eu consigo colocar uma parte da minha produção lá fora que remunera bem, mesmo que seja menor, eu consigo que isso sirva de amortecedor para que eu continue operando e continue interessado pelo boi gordo, né? Obviamente, cada planta frigorífica, cada indústria vai ter a sua conta em torno desse racional que eu montei aqui agora, né? Tem indústria que exporta, mas que não está conseguindo lidar com o equilíbrio entre o mercado externo e o mercado interno, certo? Então, assim, isso é uma pontuação generalista, mas que serve para a gente entender por que os abates no Brasil caíram, né? Uma demanda interna que caiu e o boi continuou firme em alta e passou ileso aí pela transição safra entre safra. Aquele período que usualmente tem desova de boi, não fez nem cosquinha nos preços, certo? Então, isso é importante vocês terem em mente, né? De todos os frigoríficos operantes no Brasil em 2020, 75% deles têm acesso a algum mercado externo que está importando, tá? E isso acaba servindo como buffer, a gente usa essa palavra bonita, seria como um amortecedor aí do impacto negativo que tem o mercado interno no resultado aí desses frigoríficos, tá certo? Comentar sobre verticalização dentro da cadeia de carne, frigoríficos prestadores de serviço. Vamos falar também, vamos repetir essa pergunta no final. E aí, movimento de alta parecido com novembro do ano passado. Vamos falar de novo também, tá? Mas lá para o final, vou pedir para vocês repetirem as perguntas no final. Já estou terminando, estamos chegando lá, tá bom? E aí a gente só responde pergunta, tá? Por fim, pessoal, lembrar que nós estamos tendo uma correção, tá? A gente faz uma comparação muito interessante aqui todo mês, né? A gente acompanha muito de perto por quanto a gente vende a carne no mercado interno e por quanto a gente está conseguindo vender a carne no mercado externo. Não só em dólares, mas já transformada cambialmente, para a gente fazer a comparação, se está compensando ou não. Também uma comparação generalista. Cada indústria tem sua conta, a gente não consegue acessar, né? Mas a gente começa a entender, a dar um termômetro para esse mercado, entender a temperatura do mercado. Então, o que aconteceu foi que a carne no mercado interno subiu ao longo do ano também, junto com o boi, né? E a carne no mercado externo deu aquele boom no final do ano passado e depois veio recuando, se ajustando em patamares um pouquinho mais, vamos falar assim, razoáveis, né? E isso fez com que a diferença entre os dois preços, porque antes tinha um ágio muito grande para a carne exportada, né? E esse ágio, ele foi diminuindo, ele foi se estreitando, né? A diferença entre as duas carnes, a exportada e a do mercado interno, foi se aproximando, tá certo? Então, isso é importante a gente entender da demanda também. A gente foi equilibrando essa conta um pouquinho mais, tá bom? E aí, em torno disso, eu queria tirar algumas conclusões, tá? Pontuei aqui o que eu acredito que seja de maior destaque para a gente enxergar o cenário, enxergar a pecuária, fazer um raio-x da pecuária hoje.
Em cima disso, eu trago alguns destaques. Olha só. Então, em primeiro lugar, se hoje falta bezerro, né? A gente sabe que está difícil de achar. Em 2021, significa que o que vai acontecer com a oferta de boi gordo? Né? Vai continuar curta. Se falta bezerro hoje, amanhã vai faltar boi gordo. Então, muito provavelmente, oferta restrita ainda em 2021. Quando a gente faz aqui as contas de evolução de rebanho para o rebanho bovino brasileiro, né? A gente vê que oferta de bois terminados ainda vai permanecer curta em 2021, muito provavelmente até meados de 2022, tá bom? Mas, lembrando que nós já estamos retendo vacas, ou seja, já estamos aumentando o nosso potencial produtivo de bezerros, tá? Então, isso aí, daqui a pouco vem uma virada, tá bom? Demanda interna saturada no mercado, demanda interna agora saturada. Por enquanto, a gente não está tendo muito mais para onde correr. Mas a oferta de carne também é curta. Então, o mercado está no impasse. O mercado interno, neste momento, está no impasse que nós não sabemos bem como vai terminar. Por quê? Por mais que a gente promova e exercite modelos econométricos, né, é muito difícil entender até onde eles vão e o que eles podem ocasionar. O que eu quero dizer com isso? Que resta saber, né, o que vai acontecer com a combinação entre recuperação econômica, que começa a partir de agora, que ninguém aguenta mais ficar em casa, a gente já viu o início da liberação das atividades depois da crise do Covid, e combinação disso com o fim do auxílio emergencial, tá? E o fim também do pagamento do seguro-desemprego para quem ficou desempregado. Então, assim, a combinação entre esses dois fatores vai ser uma questão relevante. Mas nós acreditamos que o que vai ter maior ponderação aqui é a recuperação econômica, tá bom? Muito importante voltar a viver, né, agora nesse momento, para a gente poder retomar a atividade econômica, retomar a perda de empregos, né, reverter a perda de empregos e tudo mais. Isso é muito importante para essa demanda saturada não estar mais saturada, né, que é exatamente o que a gente vê neste momento, tá bom? Demanda externa, como falei, deverá continuar aquecida, tanto pela China, que tem sido o nosso carro-chefe, quanto pelo câmbio apreciado, tá? Por quê? Porque o câmbio apreciado está fazendo muitos outros compradores virem buscar carne no Brasil também. Nós temos grandes destaques aí, como por exemplo o Egito, né? Egito que não é bom pagador em termos de preço médio de tonelada exportada, embarcada, mas que tem levado um bom volume, tá? União Europeia também tem que voltar, a gente está falando de Chile, que está voltando agora também. Então, nós temos aí mercados importantes que ajudam a diluir o risco China. Não ajudam a diluir como a gente gostaria, né? Substituir China como um fator de risco é retrabalho para um outro gigante. Nós não temos nada comparado a isso, apenas o nosso mercado interno. Então, para a gente diluir o risco de China, a única saída seria exercitar ou desenvolver um pouco mais o nosso próprio mercado interno, tá bom? Só que a gente tem um problema, né, hoje. Um problema que, na verdade, traz uma sustentação para o câmbio, é isso que eu quero dizer. Desequilíbrio fiscal que mantém aí a aversão ao investimento externo no momento, tá bom? Então, nós temos aí um grande problema hoje de desequilíbrio fiscal, traz desconfiança aí em relação a se o governo vai botar ordem nas contas ou não, se vai se perder aí em questões populistas ou não. Acredito que não, espero que não, torço para que não, mas isso mantém o câmbio apreciado, principalmente o nosso desequilíbrio fiscal, tá certo? Nossa deterioração fiscal, isso é um grande problema. Pensando nisso, nós temos um mercado esticado, porém sustentado pela baixa oferta, então tá assim, bem esticadinho mesmo, que nem corda de violino, tá certo? Mantendo reposição em patamares altos, né? Exigência de operações, isso traz, gente, isso é muito importante, começando a falar do operacional das fazendas aqui. Isso traz a necessidade de que as operações de engorda sejam extremamente eficientes para pagar a conta desse investimento em reposição, tá certo? Porque da mesma forma que a gente tem um boi apreciado, um boi gordo apreciado, a reposição subiu acima do preço do boi gordo, tá? Então, a operação tem que ser extremamente eficiente. Convido todos aí a fazerem conta, a convidarem um consultor para fazer um belo diagnóstico econômico na propriedade, ver o que é o ladrão aí de eficiência dentro das contas, tá? Isso é a parte mais importante, tá certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho de ações. O pessoal tinha perguntado o que dá para fazer para se proteger, né? Alguém me perguntou aí agora há pouco. Agora eu vou começar a responder, mas vou fazer mais um finalzinho de conclusões, vou voltar para as perguntas aí. Então, em primeiro lugar,
O mercado futuro, pessoal, ele não está dando muito ágil, né? Ele está mais ou menos no mesmo nível do mercado. Em um momento ou em outro, a gente sabe que o mercado futuro ele balança, né? Em um momento ou em outro, o mercado futuro realiza, fica inseguro, cai, né? E mostra-se invertido. O que é o mercado futuro invertido? O mercado futuro é o que a gente espera para os preços do boi, né? De algum ativo, de um determinado ativo nos próximos meses ou anos, tá? Quando a gente olha para o mercado futuro e ele está abaixo do mercado físico hoje, a gente fala que ele está invertido, né? Então, o mercado invertido, a gente pode ver ele como uma coisa muito ruim, porque ele não está valorizando o boi gordo, mas eu acho que a gente pode ver ele também como uma coisa muito boa, que é a possibilidade de fazer hedge da reposição. Então, realizações virão, e no momento dessas realizações em que o mercado futuro fique relativamente bem abaixo do mercado de balcão, a gente entra para fazer compra de contratos e proteger a nossa reposição. Ou compra de opções, né? Mas são as duas ferramentas que a gente consegue utilizar para fazer aí a proteção da reposição, que é um componente importantíssimo, como vocês sabem, do custo de produção. Então, essa é uma primeira dica, tá? Hedge do boi gordo, que é uma pergunta que já surgiu aí, eu quero falar, com muito cuidado e ponderação, tá? Muito cuidado e ponderação, só que assim, tem que ser feito, principalmente da agora para frente. Alguém me perguntou aí, outra pergunta que eu já vou responder. Alguém me perguntou se eu acho que pode haver aquela disparada de preços que aconteceu no ano passado, em novembro. Eu acredito que não, porque ano passado a gente precisava de uma correção. O mercado enrolou muito, 2 anos, se eu não me engano, entre 140, 150, 160, tá? E aí o que aconteceu? De repente a gente teve uma disparada para fazer uma bela de uma correção necessária para os preços do boi gordo, referente à fase de alta do ciclo pecuário. A gente teve uma correção já, ou seja, de R$100, né? R$100 é uma bela de uma correção de um ano para o outro. Eu não acredito que o boi gordo possa subir proporcionalmente mais R$100, né? Teria que ser uma correção parecida. Então, me perguntaram se eu acredito numa alta, no mesmo nível que aconteceu do ano passado. Na verdade, não seriam R$100. Ano passado subiu de 160 para 230. Seria uma alta de mais ou menos aí R$70, R$60. Eu não acredito que o boi suba mais R$60, tá? Mas eu acho que para o momento, se o mercado interno permitir e a oferta continuar bastante curta, do jeito que a gente está vendo hoje, né? Eu acredito que o boi possa superar os recordes que a gente já viu até agora. Por isso, eu vou responder a primeira pergunta que eu estava começando a responder e parei para responder essa outra. Elas estão interligadas. Por isso, eu acredito que se os custos estiverem travados também, a gente pode tentar se proteger com uma operação que eu chamo de put sintética. A gente vai lá, trava no termo, para quem tem essa possibilidade, e compra uma call. Tá? Essa é uma operação que eu acho muito interessante, em que se vier uma alta extraordinária, eu participo dela. Né? Se não vier uma alta extraordinária, eu já vendo no preço de hoje mesmo. Isso é válido, pessoal, principalmente se os custos estiverem travados. Tá? Muito importante travar custo dentro desse cenário, porque o custo está machucando bastante, né? Milho muito pressionado, dólar, insumos dolarizados bastante pressionado, reposição nem se fala. Então, assim, primeiro, insumos têm que estar travados, a gente tem que ter o custo de produção na ponta do lápis. Se tiver e a margem estiver mais ou menos apertada, já trava no termo no futuro, se você tiver caixa para encarar futuro, né? Se você não tiver caixa para encarar futuro, entra aí na compra de uma put, que é o seguro mínimo, de preço mínimo. Como eu estou falando de seguro de preço mínimo, não esperem que o mínimo seja muito próximo do que se está pagando hoje. Eu costumo dizer que, especialmente agora, no cenário de alta volatilidade, o seguro de preço mínimo, que é a put, ele está distante relativamente do que é o mercado hoje. Então, pensem que é o seguro contra o fim do mundo, tá? Então, é interessante se fazer isso. Outra possibilidade é travar um mínimo e um máximo, que acaba melhorando o seu mínimo, tá? Com a contrapartida de você ter um preço máximo a receber. Ou uma operação que eu chamo de put sintética. Obviamente não vai dar para explicar aqui o que é a put sintética, mas busque a informação, tá aí. Quem quiser, não trouxe o livro aqui. Quem quiser, tem no nosso livro também, tá?
administra o risco de preços pecuários, está descrita lá a operação de put sintética que a gente faz muito. É termo com frigorífico com compra de uma call. Essa operação ela é bastante eficiente também, tá? Também não te deixa, você já vende no patamar atual, depois você aproveita uma alta forte se ela tiver que vir, tá bom? Então, hedge do boi gordo hoje, com o mercado pressionado sustentado do jeito que está, tem que ser ou acompanhado muito de perto, milimetricamente, para você poder encontrar o melhor momento. Vou dar um exemplo. Esse ano a gente fez muito pouca trava, porque o mercado estava muito sustentado e a gente ia vendo, acompanhando de perto, sentindo que não tinha muito espaço para cair, ia segurando o head até onde a gente conseguisse para não travar os preços e ver o mercado subir na nossa cara. Só que a gente acompanha, a gente faz isso, a gente é treinado, especialista nisso. Então a gente acompanha milimetricamente para acabar não se perdendo aí na alta do mercado. Para quem não pode, para quem não consegue, aí a gente vai ter que ir para outros mecanismos, né? Ou a compra de um seguro, ou uma put sintética, que é uma operação fenomenal, fantástica, ou para quem tem caixa, vai direto para o mercado futuro ou faz um collar, tá? Ou então já faz mercado a termo com frigorífico, para quem não for possível. Então essas são as possibilidades, tá bom? Então, essas são as nossas conclusões. O hedge, ele é necessário, a volatilidade do mercado, ela tem cada vez mais exigido operações de hedge, tá bom? A gente tem trabalhado com um mercado que é muito volátil, mas vai ter que ser feito com muito cuidado. Desculpa aí, bati de novo. Isso vai ter que ser feito com muito cuidado, porque o mercado que sobe, principalmente o mercado que vê a reposição subir, os custos de produção subir, ele fica arriscado também de se travar. Como que você trava o preço de venda se os seus custos de produção no meio do caminho estão subindo também? Então você tem que ter isso muito bem estabelecido também para poder fazer o hedge. Isso é muito importante, né? Então o diagnóstico econômico, pessoal, é rei. Reina aqui na nossa estratégia de hedge, tá bom? Então vamos lá, vou começar a responder algumas perguntas que chegaram aqui. Não sei se vou conseguir ver todas para trás, tá? Vou passar o dedo aqui. Deixa eu ver. Então, vamos lá, me desculpa aí. Bônus pago, voltei lá atrás, tá? Bônus pago pelos frigoríficos hoje para as novilhas não ajuda a aumentar a escassez de bezerro? Com certeza, ajuda sim, tá? Mas a gente tem a contrapartida que é essa correção forte do boi gordo também, tá? Para ajudar. Com custo alto do milho e mais insumos com reposição, cara, a oferta não vai aumentar e preço continuar alto? Olha, uma oferta pontual de confinamento pode ser que sim, mas uma oferta sistêmica a gente viu que não aumentou, não, né? Então a gente passou o ano inteiro com oferta curta. Por quê? Porque a gente está vivendo uma questão mais profunda do que isso, que é a do ciclo pecuário, tá? Agora, a alta do milho desencorajou muita gente a confinar, então agora era para ter bastante confinamento, deu uma janelinha de rentabilidade, ele depois fechou, porque o milho explodiu, e isso também acabou deixando aí o preço do boi gordo em patamares bastante elevados, pensando em curto prazo. Então, positivo, Davi. Resposta para sua pergunta é sim. Fala, Guga! Oi, boa noite. Vi que você está aqui. Mercado futuro de milho e soja, que não é de milho... Ah, beleza, não é uma pergunta. Está muito esticado o contraste da B3 e boi gordo. Na verdade, Léo, só para te falar, não sei se está esticado, ele está flat, né? A gente precisa ver se o mercado físico vai conseguir mais. Então, foi mais R$ 5 aí de 250 para sair algum negócio em 255, mas ainda na média. Então, vou falar que o mercado futuro está precificando aí a mesma coisa, mais ou menos, né? Claro, se a gente colocar novembro e dezembro, tem algum pequeno ágio aí sim, mas proporcionalmente não é tão grande assim. Eu colocaria que eu acho que ainda está dentro de um ambiente racional. Vamos ver se o mercado físico consegue manter essa toada, né? Minha visão, claro, cada um vai ter a sua. Verdade, o mercado enrolou, vamos lá. Qual seria o teto? Vitor Ângelo Grande. Cara, eu não boto teto em preço, porque quando tem que ir, vai mesmo. Agora o pessoal tá falando 270, né? Saíram alguns negócios aí no norte, nordeste do país em 270. Talvez, mas hoje o mercado doméstico não dá esse espaço ainda. A carne não conseguiu subir, deu até uma caída nas últimas semanas, piorou muito a margem da operação de mercado interno e aí todo mundo colocou um pouquinho de break. Tanto é que o boi gordo deu uma estabilizada, né? Parou de subir, deu uma refrescada aí na renovação das cotações. R$ 100 ainda é menor que outros países, mas já é uma conquista, com certeza, Guga, tem toda a razão. Fabiano, mandamos aí seu livro, deve estar chegando. Depois eu quero saber o que você achou, hein? Me conta que é muito importante.
Dificuldades em travamento de contratos e insumos, pois o pessoal anda quebrando contratos, está impactando demais. Pessoal da MD Pecuária, acontece muito, cara. Contrato a termo de insumo, quando some o insumo, some o cara que fez contrato a termo com você. Isso acontece demais, isso é um grande problema, tá? Putz, falando no livro, poderia soltar um cupom de desconto para quem está assistindo. Vou soltar 10% de desconto aí. Já já eu mando para vocês, beleza? Digitem aí depois, na hora de comprar o livro, Live 10, mas acabou a live, vocês me dão 10 minutinhos para a gente colocar aí o cupom de desconto, tá bom? Live 10, eu vou dar cupom de desconto para quem quiser comprar o livro hoje, ó. Vou digitar aqui, desculpa aí. Beleza. Vou voltar aqui nas perguntas. Mercado interno está suportando a alta de preços? Não está suportando nesse minuto, tá? Comprar boi magro, China, Europa, para confinar no preço que está hoje, será que a conta vai fechar? Cíntia, isso é muito pessoal, né? Esse fechamento da conta é muito pessoal. Para algumas operações ainda está fechando, mas está bem apertado, porque o custo de produção está bem esticado. O boi está conseguindo corrigir uma parte disso, e aí sobra um pouquinho de margem, mas assim, vai depender de cada operação. Tem que ser muito eficiente a operação hoje, essa que é a verdade. Obrigada aí, Lu Gazeta. Luca Barbarize. Fala, Luca! Lígia, Zeca e Luca. Garrote de 10 arrobas, consegue também aumentar o ágio na mesma proporção que o bezerro em relação ao boi gordo? Sempre menos, né, Luca? Mas consegue sim. Não na mesma proporção, mas consegue aumentar o ágio, né? E aí vem em relação... Isso me traz uma pergunta que fizeram aí no começo da live, que eu vou responder agora, que eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Qual que é o limite para o ágio do bezerro? E isso vem com as demais categorias de reposição também. Não tem limite, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem um ágio muito maior do que a gente tem aqui no Brasil, tá? E o que é resultado desse ágio? Conforme a gente aumenta a demanda, aumenta o poder de compra da população, aumenta o interesse no boi gordo, que tem que girar mais. Para a gente girar mais, a gente depende mais de reposição. Só que pensando no outro extremo do boi gordo, que é o bezerro, que é a cria, a gente tem muito espaço no Brasil ainda para aplicar tecnologia na cria. A cria foi esquecida por muito e muito tempo. E por sinal, eu tiro o chapéu, por exemplo, para um grande parceiro nosso aqui, que é o seu Wilson Brockman, que investe em genética desde o início da sua operação, tá? Ele fez o primeiro cruzamento industrial do Mato Grosso do Sul, por exemplo, tá? Da agropecuária, lá na agropecuária Maragogipe. Então, assim, ele é um cara que é pioneiro, né? Chama muito a atenção. Por sinal, escreveu o prefácio do meu livro. Vou deixar meu agradecimento novamente aqui para ele. Mas o que eu quero dizer com isso, tá? Muito pouca gente investiu nisso. Muito pouca gente gosta da cria. A cria é para quem gosta. A cria precisa de uma aptidão, precisa de um cuidado, de um carinho. Então, a cria ficou muito esquecida. Então, tem muita tecnologia para a gente aplicar na cria ainda. Entretanto, pensando, vamos montar um racional aqui para exercitar o que eu estou querendo dizer. Por mais que a cria se desenvolva tecnologicamente, tem alguns aspectos que representam gargalos de oferta na cria. Então, você pode aumentar muito a demanda por carne, por exemplo, mas a cria vai estar sempre presa, por exemplo, aos 9 meses, ao tempo de gestação da vaca, certo? Ao espaço que uma vaca ocupa com um bezerro no pé, para que a gente não tenha perdas produtivas, certo? Então, você precisa respeitar um determinado espaço, uma vaca com bezerro no pé por hectare. Então, isso são gargalos que a tecnologia não tem, ela tem dificuldade de transpor, por mais que a gente melhore nossos índices zootécnicos. Então, quando a gente tem uma demanda por carne aumentando e a gente tem alguns gargalos na cria, fora a nossa ineficiência em produzir cria de qualidade, a gente tem que o ágio do bezerro tende ainda a aumentar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, comparando com o mercado mais evoluído, como o norte-americano, por que mais evoluído? Lá eles têm 90%, 87% da produção feita em confinamento, ou seja, a demanda por carne está mostrando todo o seu potencial ali de aceleração em termos de investimento em tecnologia, aporte tecnológico aplicado à produção, que traz para a gente que esse gargalo ele está presente, ele tende a se afunilar e aumentar esse ágio. E é isso que se traduz no ágio que existe nos Estados Unidos. Então, não tem um teto para o ágio do bezerro. Óbvio que ele vai oscilar aí de acordo com o ciclo pecuário, mas em longo prazo, pensando em longo prazo, ele vai continuar
aumentando e vai continuar deixando difícil. A gente vai ter que investir em eficiência para poder contornar esse ágio que deve continuar se esticando aí, tá bom? Put sintética, termo mais call, exatamente. Rosler de la Maria fala. Melhor hedge com put call na trava da B3? Sim, acho que sim, mas depende do seu caso específico, Luca. Ao contrário, com o Flamengo diminuiu bastante, até 30% em relação a 2019. Perfeito. Vitório, fala Vitório, um grande abraço para você. Termos gerais, hoje está compensando mais engordar novilhas ou boi gordo? Isso aí, Túlio, é uma conta interna que você tem que fazer. Não vou poder te responder, depende do custo disso aí, de cada um, né? Bahia 280, Feira de Santana, é isso aí. Maurício Veloso, boa noite. Lígia, por que a resistência em fazer hedge dos insumos da reposição tanto quanto no boi gordo? Porque, Maurício, você tem uma exigência de caixa para fazer o hedge. É difícil você encarar essa exigência de utilização do caixa da empresa. Então, fazer hedge de tudo é para quem tem bala na agulha ou para quem consegue fazer o termo, né? Com, por exemplo, um cerealista, e aí na hora que some o insumo, o cara some também, né? Fica na mão do cara. Ou com uma trading, mas a trading exige volumes elevados, né? Em alguns casos a gente não consegue fazer termo. E quando não é para fazer termo, a gente precisa fazer contratos futuros e aí a gente precisa usar o caixa da empresa e não é todo mundo que consegue usar. Então vai ficando difícil fazer hedge de tudo, né? Vai ficando difícil. Vamos ver, beleza. Tem mais perguntas? Vou rolar aqui. Vaca boiadeira para engorda, o que acha? Cara, consome pra caramba, né? Precisa ver como fica a sua conta. Mas se for exclusivamente para engorda, com uma operação especulativa, não costuma dar resultados muito bons, porque ela tem uma eficiência alimentar baixa, né? Reposição ficará esticada até 2023? Acredito que não. Diógenes, eu acho que vai ficar até meados de 2022, tá? Na nossa projeção aqui. Vamos ver se a gente acerta. Qual seria a referência correta entre São Paulo e Paraná? Não entendi muito bem a pergunta. Te peço desculpas aí, Victor Ângelo Grande. Lígia, você tem, Maurício de novo, incremento do custo de produção de 2015 para cá e somente em 2020? Putz, em 2020, Maurício, eu sei que estava em 47%. De 2015 para cá, tô sem na ponta da língua para te falar, mas depois eu te mando. Bezerro, não tem como comprar o garrote e o boi magro. Ainda é possível quando acha, é verdade. Doutor, o seu Wilson aqui é uma lenda. Por que bezerro desmamando sempre foi tão caro, ágio alto? Exatamente por isso que eu falei agora há pouco, Túlio. Porque a gente tem, primeiro, um gargalo tecnológico no Brasil, que é uma situação bem pontual nossa, né? A gente deixou a cria por muito tempo abandonada. E eu conto a história da cria aí na introdução do meu livro, no primeiro capítulo do meu livro, né? Por que a cria de repente deu uma virada aí na relação de troca, né, no ágio do bezerro. Mas tem a ver com o que eu falei aqui agora, tecnologia e o próprio gargalo produtivo, que é a biologia, né? A natureza a gente não consegue contornar. Então, quem investe hoje na cria corre o risco daqui a 3 anos virar o ciclo pecuário? Sim. Corre o risco sim. Por isso que a operação tem que ser extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Brincou, vai dar pau. A gente está num momento de bastante risco. Léo, agrotrader, sou especulador na B3 em contrato de boi gordo. Putz, que legal, Léo, eu gosto muito. Você acredita agora em outubro, no fim do contrato VGI V20, uma correção para cima ou para baixo? Para baixo? Cara, tá muito próximo aí, né? Só se o mercado físico viesse para baixo. Eu ainda não tô vendo esse espaço. Eu posso estar enganada, né? Agora pode de repente entrar um pouquinho mais de oferta de confinamento, mas eu acho que não vai dar tempo para isso. Eu acho que ainda não vejo isso. O mercado futuro, para mim, deveria ter sofrido uma correção no meio desse caminho para dar aquela limpada no mercado. Acho que você sabe, você é trader, você sabe do que eu estou falando, né? Naquela posicionamento de pessoa física e tudo mais. Mas como o mercado físico, primeiro, ele não deu muito ágil ao longo do ano, né? Ele não ficou invertido, ele ficou invertido o ano inteiro, ele deu um deságio, o futuro deu um deságio, mostrou deságio ao longo do ano. Então deu uma abafada, né? Se ele tivesse se colocado muito acima do físico ao longo do ano, seria fácil bater e trazer para baixo de novo. Mas ele ficou muito embaixo, então ele corrigiu de repente. Então ele ficou esticado, mas como que você vai negar esse esticamento
Se ao longo do ano o preço no mercado físico ficou esticado também sofreu esse movimento. Então, não vejo muito espaço para essa correção no momento, sinceramente. Não sei se vai andar muito mais, mas essa correção agora eu acho que falta pouco tempo para ela acontecer dentro de um físico que está bem sustentado, né? Apesar do mercado interno não estar muito legal. Então, assim, tá difícil responder a sua pergunta, mas eu não vejo agora, hoje, eu não estou vendo muito espaço para isso acontecer, não, porque o físico não vai deixar e porque o futuro está muito alinhado com o físico, entendeu? E não falta muito tempo para esse futuro chegar, que é o outubro, né? Que você pode Aldegundes. O que você pode falar do preço da arroba nos próximos 6 meses? Eu acho que vai permanecer bastante sustentado, tá? Com alguns riscos, principalmente em janeiro, né? Pela demanda interna, nesse período ela costuma ficar mais enfraquecida, a demanda externa também, aí a gente entra num risco. Mas eu acho que até março, até pela seca que a gente vivenciou, eu acho que a gente não vai ter muita oferta, não. E junto com isso, o ciclo pecuário, essa fase de alta que a gente está vivenciando, tá? Tom Consultor, bonificação para abate de novilha e redução da idade de abate pressionam o abate de novilha. Acredito em mudança de ciclo na pecuária. Deixa eu ver. Como se organizará a fase de baixa do boi gordo nos próximos anos? Eu acho que a meados de 2022 a gente começa a sentir a fase de baixa, tá? Geraldo, contratos futuros do boi gordo, alta no curto prazo até 260? Acho possível. Acho possível sim, Geraldo. Tá difícil romper essas máximas, mas hoje a gente rompeu, né? Então acho possível. Alguma observação a respeito de diferencial de base entre Goiás e São Paulo até o final do ano? Olha, como a gente tem oferta curta, né, e São Paulo sendo o principal estado consumidor, eu acho que o diferencial de base vai continuar encurtado até o fim do ano. Porque aí São Paulo, como consome mais do que tem que buscar nos outros estados. E quando a oferta é baixa, isso acontece de maneira mais intensa, tá bom? Vaca boa não se faz todo dia. Ah, meu irmão aí, ó, Sérgio Pimentel. Esse é meu irmão, hein? É verdade, não é difícil de achar mesmo. Bônus pago pelos frigoríficos para as novilhas não ajuda na escassez dos bezerros? Sim, já respondi isso, né? Desculpa. Qual o tipo de animal para comprar no momento? Fêmea ou macho? Não tem como te responder isso sem conhecer suas contas por dentro. É uma resposta muito generalista. Preciso ver como que eu vou conseguir entregar esse animal depois e diluir esse investimento, né? Complexo, risco alto, insumos altos, verdade. Que mais, pessoal? Você consegue deixar a live salva? Vamos deixar assim, pode deixar. Previsão de cursos? Vamos fazer um curso agora de análise de mercado, hein? Fiquem ligados nos próximos semanas e meses. Acho que mais um mês para a gente começar a soltar ele. Mas vamos soltar um curso sobre análise de mercado, viu? E nós já temos um curso, quem quiser fazer, fala com a gente, gravado aí sobre RED na pecuária, tá bom? Quem quiser se interessar, um curso de 26 horas de duração, acho que vale a pena. Tá? Tem até aluno aqui, o Vitório está aqui, Sérgio Bitar está aqui, são alunos do curso, estão aqui com a gente hoje. Lígia, não sei se você comentou no início da live, mas tenho ouvido falar em alguns lugares de um buraco de oferta em novembro. Você também vê isso? Renan, acho possível, mas eu acho que esse buraco de oferta ele traz aí um limite em cima dos preços que hoje é o mercado interno, tá bom? Mas pode ser que sim, acho que é possível. Eu não estou enxergando isso de maneira clara ainda, mas eu acho que sim é possível, tá? Mas nós já temos trabalhado com esse buraco de oferta ao longo do ano. Vocês podem reparar que o abate já caiu 9,5%. Ou seja, é daí para mais, entendeu? É uma questão para se fazer. A gente já tem vivenciado um buraco de oferta, só para vocês compreenderem. Vendendo boi gordo agora, compro reposição cara agora ou espero? Não, eu compraria agora, Túlio. O que você tem que fazer, faça, tá? Até porque o ágio do bezerro, apesar de historicamente bem acelerado, a gente lançou um post sobre isso hoje. Ele deu uma respirada de fevereiro para cá. Então eu faria agora sim, porque eu acho que ano que vem ainda não vai estar legal. Você faz cria, recria ou engorda? Cara, eu vou te falar que depende da sua aptidão. Tem gente que não nasceu para fazer cria, não é caprichoso o suficiente para fazer cria. Vocês já ouviram falar que o peão bom para cria, para cuidar dos bezerros, para estar na maternidade, é o cara que tem a casa organizada, que tem a casa arrumadinha? É mais ou menos a mesma coisa com a gente. Então depende da sua aptidão, né, da sua região, enfim. Que mais? Nossa Senhora,
Faça um curso de ré. Valeu, César. Um abração para você. Se o resultado não Trump nas eleições americanas reduzir a pressão China, não entendi. Projeção de alta no dólar, favorecendo exportações e lucros dos frigoríficos. Não podemos pensar no boi até 300, até dezembro? Fernando, até podemos. Ficou bem claro que o mercado não tem teto. Mas com o mercado interno que a gente tem hoje, eu acho que ainda não. Até porque o dólar já foi mais alto do que ele já está hoje. Vocês devem lembrar que o dólar chegou a quase 6, tá? Então lembrem disso, tá? Aumentou o gado confinado nos últimos dias? Não no nosso radar, no nosso monitoramento, não muito, Antônio. Conteúdo de primeira qualidade. Obrigada. Valeu, Vitório. Show de bola. Carne de laboratório afetará o mercado futuro? Muito cedo para dizer. João, você sabe que meu medo é esse, né? Esse negócio de hambúrguer de futuro, burger aí, isso aí não me assusta, porque primeiro é um alimento altamente processado, né? Alto valor agregado, ou seja, classe média baixa não consegue acessar. Ninguém gosta de ficar comendo hambúrguer todo dia. Agora, se conseguirem fazer uma carne de laboratório barata e acessível, aí me preocupa. Mas acho que ainda é cedo para a gente dizer, né? Eu sei que hoje o custo disso é caro e a qualidade não é igual. Então, ainda não, mas é uma... Olha, lembra da era dos Jetsons? Nós chegamos nela, né? Quando eu assisti o desenho antigamente, não imaginava que pudesse ter robô que limpa a minha casa, que eu pudesse fazer uma conversa aí pela tela da televisão, do celular, e hoje acontece. Então, não gosto de descartar. A minha preocupação seria, sim, uma carne de laboratório que imitasse bem a carne de bovino. Mas eu não sou muito dessa área de tecnologia, não é minha expertise, é meu racional aqui para passar para vocês. Oi, você enxerga BGI X20 em 265? Acho que seria possível. Acho que seria possível. Mas primeiro o mercado interno precisa dar sinais de recuperação. Hoje, do jeito que está, não vai conseguir. Do jeito que está hoje, a gente não vai conseguir chegar lá. A carne caiu, o resultado de mercado interno não está legal para a gente conseguir chegar lá. E apesar de a gente estar exportando 27%, a gente tem praticamente 70% que ainda, 73% que ainda ficam no mercado interno, tá bom? Então a gente precisa sentir uma reação do mercado da carne, né? Você pensa que nesse quadro a China iria migrar de fornecedor? Eu penso que os Estados Unidos não têm oferta suficiente de carne. Maurício, eu vou te falar que a China ela vai diluir o máximo possível os fornecedores. Eu acho que 100% para ela hoje não seria possível migrar 100% de fornecedor, né? Principalmente considerando preço também nessa lógica. Então eu acho que não. Mas talvez eles pudessem tentar diluir mais ainda o risco Brasil, que a gente também é um risco para eles hoje, né? Então, acho que sim. Poderia tentar diluir, mas substituir 100% hoje, não, acho que não ia ser possível. O Caico aí, valeu, Caico, obrigada. Obrigada mesmo. Faço integração lavoura-pecuária, deixo formar pastagens e aumento milho safrinha. Cara, isso aí, Fábio. Outra coisa, a gente precisa fazer um diagnóstico econômico aí da sua propriedade para te responder isso, viu? Se quiser, fala aqui com a gente. Preciso olhar suas contas, tá? Mas ter pastagem é sempre muito bom. Terminar o boi no confinamento é que faz a diferença para você não pressionar demais a pastagem, via de regra, vamos falar assim. A gente não descarta a pastagem normalmente, a gente usa a pastagem e potencializa a capacidade dela através do engorda em confinamento, tá? Confinamento não é um fim, né? Ele é um meio. Minha pergunta ficou cortada. Se por conta das eleições americanas a China reduzir a pressão por formar estoque de segurança alimentar, isso derrubaria os preços? Eu acho que eles não vão conseguir formar estoque agora. Eles não vão conseguir ampliar muito o estoque por falta de oferta em nível global, sinceramente. Mas se eles começarem a conseguir recompor o rebanho de bovinos, aí sim. Pessoal, vou dar uma acelerada. Ó, o Léo aí, fala Léo, boa noite. Grande Léo. Legal que você está aqui, cara. Olha, pessoal, falta 5 minutinhos para a live me cortar. Então, vou dar uma aceleradinha aqui. Se a China parar de comprar carne de uma hora para outra, o boi gordo cai significativamente? Túlio, cai, pode ter certeza. Nós estamos mandando 27% da nossa produção para fora e desses 27%, 53% mais ou menos está indo para a China. Então, vai cair, pode ter certeza, tá? Valeu, obrigada, Renan.
Qual a relação de troca de gás dos Estados Unidos? Putz, estou sem isso na cabeça. Tem o ágio, que estava em 46% a última vez que eu olhei. Preciso pegar a média histórica depois para te falar. Ou seja, ainda tem para onde esticar o ágio aqui, tá? Se a gente estiver seguindo na mesma linha. Lígia, como você vê o mercado após meados de 2022? Queda brusca? Não, acho que queda ponderada. Vai depender muito de como tiver a economia lá, porque o nosso mercado interno absorve aí a grande parte do que a gente produz. Então vai precisar de um balanço. Eu acho que queda brusca não. Vai vir um mercado meio xoxo, vai começar a variar abaixo da inflação. Essa é a análise, tá? Então, em termos reais, vai cair. Às vezes, em termos nominais, fica estável, que é o que aconteceu, por exemplo, entre 2014 e 2016, né? Ficou estável, mas variou abaixo da inflação, prejudicando as margens e o preço real. Você acredita no futuro um diferencial de preço considerável entre boi China e boi interno? Eu acredito que sim. Agora, até 2022, sim. Quando a gente começar a ter mais oferta de boi gordo, esse diferencial começa a sumir, né? Vai valer mais ou menos a mesma coisa. A gente paga mais pelo que é raro e tem qualidade, né? E o 13º não melhorar em mercado interno? Melhora. Mas ele é antecipado em dezembro, né, César? Entendeu? Valeu, obrigada, João. Qual seria o valor de referência do boi para... Putz, tô sem aqui. Depois eu te falo. Os bezerros dos Estados Unidos são produzidos para venda ao confinamento ou são bezerros de leiteiras? Não, não, não. Tem os dois, mas lá tem gente especializada em produção de bezerro. Tem muita gente focada em cria também, né? Qual a maior ameaça? Onda vegana ou carne de laboratório? Para mim, carne de laboratório. Definitivamente. Dentro desse racional que eu coloquei aqui, tá? Ah, beleza. Na Fazenda. Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Sigam eles, pessoal. Na Fazenda faz umas postagens incríveis. Valeu, Gabi. Gabi tá em todas. Obrigada. Grande amiga, viu? Minha madrinha de casamento, Gabi. Valeu, obrigada, Maurício. Lembro que antigamente Rússia era um importante comprador. Ainda continua? Não. João Bosco Bittencourt, acho que é isso, né? Desculpa se for outro J. Não, a Rússia perdeu bastante representatividade desde 2017, quando suspendeu as importações. Está querendo retomar um pouquinho, mas não mais no nível que era antes, tá? A gente poderia diluir um pouquinho da nossa exportação, do nosso risco China em cima de Rússia, se eles voltassem a importar aí com mais interesse. Olha, pessoal, eu vou encerrar aqui agora porque a live vai acabar. Eu não vou conseguir mais responder as perguntas, tá bom? Então vou para o final. Eu queria, assim, dar um agradecimento bem grande para vocês por terem participado aqui com a gente. Daqui 10 minutinhos vocês vão ter acesso ao desconto promocional para quem quiser comprar o livro, tá bom? 10% de desconto para quem colocar aí live 10. E o desconto vai valer até sexta-feira. Então aproveitem, tá bom? Até sexta-feira vale o desconto relativo à live. Então, live 10. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, as perguntas, aos alunos do curso que participaram, que estão aqui, permanecem com a gente, mesmo depois de ter terminado o curso. Amanhã a gente tem um aulão, um bônus extra aí, hein? Não se esqueçam, tá bom? Sérgio Costa, meu grande amigo, tá sempre com a gente também, queria te dar um grande abraço, tá certo? Obrigada aí pela audiência, obrigada por terem ficado até o final, ó, o público tá top aí ainda. Depois nós vamos deixar a live disponível, tanto aqui por uns dias quanto no nosso canal do YouTube, tá bom? Vocês vão ver que eu não vou estar olhando para a câmera lá, porque eu estou gravando com uma paralela aqui, mas vai estar lá. Então, queria agradecer mesmo, tá bom? E é isso aí, fiquem de olho que a gente vai continuar trazendo bastante conteúdo, bastante discussões, tá certo? Quem se interessar pelos nossos conteúdos, nossos relatórios, nossa informação, entra lá no nosso site, www.agrifato.com.br, tá bom? Se vocês gostarem da informação, contem com a gente para ajudar vocês a tocar o negócio aí, a promover decisões de negócio bem feitas, tá bom? Logo, logo a gente vai trazer novidades sobre os cursos. Obrigada pela audiência, um grande, grande abraço. Até já!